coisa boa é a gente estar na casa de Deus, na presença do Senhor, sendo renovado por essa vida abundante que flui no nosso coração. Deus tem compromisso com seus filhos, com seu povo, com seu reino, e nós fazemos parte desse reino. Neemias, capítulo 1, verso de número 5. Nós vamos ler até o verso de número 11. Ele fala de um período de restauração do povo. O povo havia sido liberto do Egito, eles foram para a sua terra, andaram lá um período grande, meio individualistas, meio problemático. Foi o período de Juízes, uns 300 anos. Primeiro ficaram 40 no deserto, depois ficaram num período de conquista da terra em torno de 7 anos, e depois eles ficaram 300 anos na terra, onde ali cada um fazia o que achava certo, não estava consolidado ainda o ensino da palavra, eles não seguiam os princípios. Mas aí vem o período da monarquia, o período que os reis começam a governar, a reinar, e o intento de Deus era que o rei reinasse segundo a vontade dele, segundo a lei dele. Mas alguns reis se afastaram, e com esse afastamento, eles levaram o povo também a transgredir, e nessa transgressão, o povo vai para cativeiro. Eles saem da terra deles, eles saem do lugar da promessa, eles saem de Jerusalém, o lugar onde habitava o Senhor, e agora eles estão em cativeiro. E Neemias, ele narra um pouco desse período de retorno, de reconstrução. Ele fala da reconstrução dos muros da cidade, do domínio social, do governo que está sendo estabelecido novamente. Mas ele compreende isso de uma maneira diferente. E eu quero falar de compromisso, olhando dois aspectos, e a gente vai estar pensando nisso nessa noite. Acharam? Neemias capítulo 1, verso 5, diz assim: E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali ir habitar o meu nome. Estes ainda, teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder, com a tua mão poderosa, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que te agradam, que se agradam de te temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. É interessante depois você ler as escrituras, o livro de Neemias, para você compreender. Ele está como copeiro do rei, e ele recebe uma notícia de um dos seus irmãos, Anani, e diz que a cidade está destruída, os muros estão derribados, e ele se entristece. Mas é interessante que Neemias, ao olhar a situação da cidade, do povo, ele compreende que aquilo era em virtude de algum problema que houve. E ele sabia claramente que o problema foi o pecado do povo. O povo se afastou de Deus, o povo pecou contra Deus. Eles cometeram
todo tipo de situação pecaminosa contra Deus. Idolatria, eles cometeram adultério, eles se impunham contra os necessitados, os pobres, eles transgrediram a lei, misturaram com outros povos, eles corromperam a lei, o desígnio de Deus, e se afastaram do Senhor. Eles deixaram de cumprir as leis sobre a terra, eles deixaram de cumprir os princípios que Deus havia estabelecido, e como consequência disso, Neemias entende claramente que Deus havia dado uma lei, e que nessa lei ele promete que abençoaria o povo, mas se o povo transgredisse, Deus também traria a punição, traria o juízo. E é interessante que a justiça de Deus, e às vezes a gente sempre leva para um lado, que a justiça de Deus sempre envolve punição. A justiça de Deus, ela envolve punição, mas galardão também. A justiça de Deus é o parâmetro que nós temos para entender que Deus há de trazer sobre nós os benefícios se nós formos fiéis e estivermos em Cristo Jesus, dependendo da sua graça, da sua misericórdia. Então esse é o contexto que eles estão vivendo. E nós ouvimos aqui a oração de Neemias, pedindo perdão, confessando o pecado do povo. Se nós olharmos para a palavra, existe alguém que rege a nossa vida e tem seus princípios estabelecidos sobre nós. E nós precisamos obedecer. Mas nós vivemos uma cultura que até mesmo os filhos, eles se revoltam contra os pais. Por quê? Porque eles aprendem isso no colégio, eles aprendem isso nos grupos, eles aprendem isso onde eles estão, porque o contexto é que nós não podemos nos submeter a autoridades. É o princípio pós-moderno. Não estou dizendo que todo mundo é assim. Nós aprendemos com o tempo que é bom estar debaixo da autoridade. É bom quando o filho está debaixo da autoridade do pai, e esse filho honra seu pai, porque a Bíblia diz que existe uma promessa de longevidade sobre a vida dele. É bom quando nós aceitamos a autoridade de Deus sobre nós, que quando Deus guia a nossa vida, ainda que um mal venha nos alcançar, existe um favor de Deus que nos sustenta. Quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, nós usufruímos também dos benefícios do cuidado de Deus. Mas hoje nós vivemos num tempo que instituição, poder, qualquer tipo de governo é meio complicado, a gente não quer aceitar. Então falar de compromisso hoje é falar de uma situação meio complicada. Você tem que ter compromisso com a igreja, você tem que ter compromisso com o teu casamento, você tem que ter compromisso com o teu filho, você tem que ter compromisso com as suas amizades, você tem que ter compromisso com seus pais. Isso não é muito virtuoso hoje, não é uma linguagem agradável. Mas é interessante que, trazendo para o outro lado, se nós olharmos para Deus, Deus tem compromisso conosco. Deus assumiu um compromisso com a sua igreja. Deus assumiu um compromisso conosco, particularmente. Ele fez uma aliança conosco. E o compromisso de Deus é perfeito. Ele guarda a sua aliança. E é o que Neemias está dizendo. Ó Senhor, o Senhor que guarda as alianças, e a palavra do Senhor é cumprida sobre nós. Ah Senhor, o Senhor que é fiel ao que o Senhor prometeu, e o que o Senhor há de cumprir sobre nós. Essa parte é boa, é o que a gente quer, que Deus cumpra todas as suas promessas. E é interessante que essa maior promessa de Deus, que foi a aliança que Ele fez com Israel, mas uma aliança que era apenas um símbolo, uma sombra de uma aliança que Ele faria conosco lá na cruz do Calvário, superior, perfeita, de entrega, pautada no amor. Ele se entregou e fez uma aliança conosco. Mas há esses termos da aliança. É interessante
que Neemias, ao olhar a aliança de Deus, ele logo chama o Senhor, ele fala: ah, Senhor. Ele evoca, ele convida Deus a se fazer presente naquele momento, falando o termo da aliança. Yahvé, Senhor, é o termo da aliança que Deus havia feito com Israel. Ele se manifesta como Jeová, Yahvé, o Senhor. Moisés, você vai lá falar para aquele povo que eu vou libertá-los. Mas, Senhor, quem eu vou dizer para eles quem tu és? Se eles me perguntarem, diga para eles que o eu sou me enviou. Javé, Yahvé, Jeová, seja a linguagem, a transliteração, a tradução que você quiser. Aquele que é, aquele que era e aquele que será, aquele que sempre foi, aquele que é o Deus da aliança, e ele está evocando, e ele diz que há uma questão diferente. Ele diz assim: Senhor, tu és fiel e guarda a aliança. Deus guarda suas alianças conosco, com a nossa casa, com a nossa família. E Deus é tão extraordinário que ele diz assim: olha, se vocês um dia transgredirem essa aliança, aí ele estabelece um princípio para que haja possibilidade de retorno. Se vocês transgredirem, fizerem ao contrário do que eu mandar, se vocês não cumprirem o meu propósito, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem a mim, confessarem os vossos pecados, eu ouvirei do céu e perdoarei os vossos pecados. Ele estabelece na lei o princípio da possibilidade do retorno. O Deus que tem um compromisso, e esse compromisso é extraordinário. Quando Deus manifesta a sua palavra, a sua aliança, os seus preceitos, é interessante que Deus, ele se move por esses princípios. Deus, ele fala o que ele vai fazer, e Deus segue exatamente o que ele fala. Aí nós pensamos assim: então Deus é legalista, Deus segue apenas regras. Não, Deus não é legalista, Deus é amor, mas ele é justiça. E ele pode manifestar o que ele é, porque o que ele é perfeito, e sempre vai estabelecer coisas perfeitas. Mas Deus segue as alianças, ele segue os princípios, ele é regido por isso. Mas ao mesmo tempo, a lei não rege Deus, porque ele que estabelece as leis, e as leis manifestam quem ele é. Por isso Paulo, no Novo Testamento, ele diz o seguinte: a lei é boa, a lei é perfeita, porque a lei de Deus apresenta o caráter de Deus, o Deus perfeito. Então ele vai seguir esses princípios. O que está escrito em sua palavra há de ser cumprido sobre nós. Qualquer promessa que tem aqui, sendo para a igreja, mas há promessas feitas para povos distintos, e todas essas promessas, seja para os grupos específicos, elas vão se cumprir, assim como sobre nós. Todas elas se cumpriram, e elas vão se cumprir. A palavra de Deus, essa palavra extraordinária, que foi estabelecida, ela há de ser cumprida. A palavra, tanto que João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua verdade. A palavra de Deus, os princípios, a palavra que criou, Deus falou, e as coisas vieram à existência. Deus fala e o morto volta à vida. Deus libera a sua palavra e ele governa todo o universo com a sua palavra. Essa palavra que está estabelecida sobre nós, essa palavra que renova, que transforma, que aviva, que reanima, essa palavra, ela tem poder de mudar a estrutura do ser humano, a nossa história. Por quê? Porque ele tem compromisso com a sua palavra. E quando
quando nós andamos pela sua palavra, as coisas são transformadas também na nossa vida. Neemias entendia isso. Ele entendia que o resultado daquele cativeiro foi por causa da transgressão da palavra. Aí ele fala: lembra-te, Senhor, da palavra que ordenaste a Moisés, da aliança que foi feita, que nós não devíamos nos desviar. Deuteronômio fala muito sobre isso, capítulo 28, que não deveríamos sair, e que se nós transgredirmos a tua palavra, os nossos filhos seriam tirados, e um monte de coisa. E é isso, exatamente esses princípios que ainda continuam sobre a nossa vida. Quando nós não atentamos na palavra na nossa casa, no cuidado com a nossa esposa, com o nosso filho, o cuidado com a nossa vida, com as nossas finanças, com os nossos relacionamentos, vira um caos. Aí a gente tem caos. Aí Neemias diz assim: Senhor, nós transgredimos, perdoa-nos e dá-nos a oportunidade de recomeçarmos. E Deus ouve dos céus, estabelece esse princípio sobre o seu povo. Deus assumiu um compromisso pela palavra. Ele assumiu o compromisso pelo verbo vivo que tabernaculou, que veio habitar entre nós. E nós chamamos isso de aliança. Mas há implicações de uma aliança feita com Deus. Nenhuma aliança que Deus fez, Ele quebrou. O homem que quebra alianças, Deus não quebra suas alianças. Toda aliança que Deus fez, Ele cumpriu. Nunca deixou de cumprir uma só promessa dEle. Nunca deixou. Pode ler as escrituras e procure: Deus não cumpriu isso. Você vai ver que está enganado. Ele sempre cumpre aquilo que está estabelecido, os seus princípios, porque há atributos de Deus que conotam isso, apresentam isso. E é interessante que Neemias sabia disso. Ele disse: Senhor, Tu és fidedigno, Tu és fiel. Fiel é uma pessoa que cumpre aquilo que prometeu, que se mantém firme no seu propósito. Aquele que se mantém firme em suas convicções, naquilo que ele estabeleceu, que está escrito. Mas ele diz que a diferença do Deus de Israel para os outros deuses, ele fala assim: Senhor, Tu és diferente, porque o Senhor guarda a aliança. O Senhor guarda a aliança. Deus tem compromisso conosco. E Ele diz: Deus guarda a aliança. Isso é algo extraordinário sobre nós, de saber que Deus colocou princípios, e que esses princípios não mudarão, que se você segui-los, Deus há de trazer o resultado sobre a nossa vida. Não que vivamos esse relacionamento com Deus em torno de resultados, mas é interessante como Deus cuida daqueles que estão debaixo dessa aliança. Deus cuida daqueles que se colocaram numa aliança com Ele. Eu gosto muito do termo que João descreve de Jesus. João capítulo 10, verso 27 e 28. João, ele descreve, falando de Jesus, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele fala que essa aliança é uma aliança como de um pastor que cuida das suas ovelhas. Aqueles que são ovelhas, aqueles que fazem parte da minha aliança, eles conhecem a minha voz. Eles conhecem os termos da minha aliança. Eles sabem quando eu falo e que a minha voz alcança o seu coração. Quando são minhas ovelhas, e você já deve ter visto pessoas tentando chamar ovelhas, e quando chega o pastor, que ele chega no cercado, e ele grita,
ele dá uma palavra, as ovelhas vêm, as que são dele. E tinha um costume assim, os apriscos eles eram juntos, e havia ovelhas de vários pastores, elas dormiam juntas. Não ficava cada uma no curral, elas ficavam juntas. E quando o pastor saía andando, ele chamava as ovelhas que conheciam o pastor, elas viam, não ia nenhuma ovelha com outro rebanho. As ovelhas ouviam a voz do pastor. E nós temos um bom pastor. Nós temos um sumo pastor que tem uma voz que é reconhecível, suave, perfeita, que quando toca no nosso coração, nós discernimos a sua voz, porque nós sabemos do compromisso dele conosco, da sua entrega, da sua manifestação, de como ele nos ama e como ele cuida de nós. Nós ouvimos a sua voz, e ele diz: esses que ouvem a minha voz, eu dou a eles a vida eterna, porque eles me conhecem, e eles jamais perecerão, porque se eles estiverem comigo, eles estarão guardados debaixo das minhas mãos, e não há ninguém que os arrebatará das minhas mãos. Ele tem compromisso conosco, ele nos guarda, nós somos cuidados. Há pastores que são falhos, e estão aqui muitos deles. Somos falhos, limitados, mas nós temos um pastor que ninguém consegue nos arrebatar das suas mãos. Nós temos um pastor que tem um compromisso conosco, que sua voz é sempre conhecida, e quando ele fala conosco, nós conseguimos perceber a suavidade da sua voz. E Neemias compreendia que Deus tinha essa aliança e que existia uma promessa. Porém ele afirma isso: Senhor, se nós nos convertermos dos nossos pecados, o Senhor entraria com misericórdia. Por isso é bom poder conhecer o nosso pastor, porque quando nós entramos aqui, nós não entramos com muitas qualidades e virtudes. Às vezes nós entramos aqui rachados, nós entramos aqui feridos, mas quando a gente chora diante dele aqui, ele ouve a nossa voz, ele nos acolhe, ele cuida de nós, porque é o nosso pastor, ele tem compromisso conosco. Mas cabe a nós perseverarmos, cabe a nós nos mantermos firmes. Como é interessante saber que esse pastor há de cumprir suas promessas sobre nós. Eu quero encerrar lendo 4 textos com vocês. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11 ao 13. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A infidelidade sempre parte de nós. Nós que o negamos, nós que nos afastamos, nós que deixamos de guardar os seus mandamentos. Porém, ele sempre é fiel à sua palavra. A sua palavra. Às vezes nós queremos que ele seja fiel a nós. Nós achamos que ele tem que nos aceitar. A gente ama o pecado, vive no pecado, se suja no pecado e acha que Deus tem que aprovar esse tipo de coisa. Ele é fiel à sua palavra. Daniel, capítulo de número 9, verso de 1 ao 3, diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros
que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Quando Jeremias, ele sabia, e ele estava no período do cativeiro, ele ficou em Jerusalém, ele ficou entre o povo que ali estava, e ele viu o tormento e a dor do povo que havia ficado na terra, e ele sabia que aquilo tinha um limite para encerrar. Por que um limite para encerrar? Porque Deus havia prometido que se o povo não guardasse uma lei que foi estabelecida em Levítico, que era o ano sabático, o povo deveria plantar na terra durante 6 anos. No 7º ano, o povo não podia plantar. Eles iam colher daquilo que a terra ia dar, mas eles não poderiam plantar. Tinha que deixar a terra descansar. Só que o povo, desde o momento que eles entraram na terra, eles nunca deixaram a terra descansar, nunca deixaram o ano sabático se cumprir, e eles ficaram na terra 490 anos, sem deixar sequer um ano a terra descansar. Quando Jeremias, ele está lendo a lei, ele entendia que o povo foi tirado da terra, para que a lei de Deus se cumprisse, para que os anos sabáticos se cumprissem. Então o povo sai da terra e eles ficam 70 anos fora da terra, para que a terra descansasse dos seus sábados. Uma lei que aos olhos humanos era uma lei muito simples, não interferia diretamente na minha vida, porque ele diz que no 6º ano a produção ia ser dobrada, e Deus ia cuidar dos seus filhos, que eles podiam cumprir a lei, porque Ele daria os recursos para que eles pudessem cumprir a lei. Ele daria fruto dobrado no 6º ano, e a terra ainda ia produzir naturalmente, sem cultivo. Eles poderiam seguir a lei, porque Deus ia dar condição para que eles cumprissem a lei, mas eles não observam a lei, e eles saem da terra, eles são levados por Deus para uma outra terra, para que a lei de Deus se cumprisse. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 19 ao 21, diz assim: queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. A lei está em Levítico, capítulo 26, verso 33 ao 34, eu não vou ler, porque eu já expliquei. Tudo o que aconteceu em Israel é fruto de princípios da palavra de Deus que haviam sido estabelecidos. Princípios que haviam sido estabelecidos. Princípios que Deus colocou. Uma coisa muito simples, mas todas elas se cumpriram, porque Deus cumpre a sua palavra. Ele cumpre as suas promessas. Deus se move pelas suas alianças. Ele é fiel à sua palavra, tanto para punir, quanto também para agir com misericórdia e graça, já está na sua palavra. Deus cuida de nós. Se você se atentar e for instruído pela palavra de Deus, todas as promessas de Deus serão cumpridas sobre a sua vida. Existem promessas que estão sobre nós. Existe uma aliança que foi feita.
Existe uma aliança que Deus tem prazer de cumprir sobre a nossa vida. Existe um Deus que se comprometeu com a sua igreja e se compromete conosco, que somos a sua igreja, quando nós ouvimos a sua voz e obedecemos.